O PT e a esquerda sofreram uma derrota verdadeiramente humilhante para a direita, para o PL, para o Eduardo Bolsonaro, que levou um dos cargos mais importantes e estratégicos da Câmara dos Deputados. Se falou em derrota para a esquerda, é então para você ficar feliz nesse final de semana e assistir aqui comigo essa boa notícia que alegra o nosso domingo. O PT foi derrotado e agora quem vai ser o presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados vai ser o Eduardo Bolsonaro, que está atualmente lá em Washington denunciando os abusos e as violações de direitos humanos em massa pelo Supremo Tribunal Federal. Confere aqui comigo essa notícia maravilhosa e não sai daí porque eu vou te mostrar depois o verdadeiro chilique que o Supremo deu nessa semana com o Eduardo Bolsonaro e você não vai acreditar. Olha aí comigo. Voltamos para vocês com informação que repercute muito aqui em Brasília, não só em Brasília, entre direita e esquerda. Desta vez é uma derrota para a esquerda, especialmente para o PT, o partido do presidente Lula. O deputado federal, filho de Jair Bolsonaro, ex-presidente, Eduardo Bolsonaro, vai assumir a Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados, sim. O presidente da Casa Legislativa, deputado Hugo Mota, disse que não vai interferir na indicação do PL, a maior bancada federal da Câmara dos Deputados. O regimento da Casa Legislativa permite que as maiores bancadas, o PL tem 90 deputados, tenham prerrogativa de escolha na composição das comissões parlamentares, ou seja, o PL tem o que a gente chama da primeira pedida, vai fazer a primeira escolha dentre as comissões temáticas da Câmara dos Deputados. E a primeira escolha será pela Comissão de Relações Exteriores, com a posterior indicação do nome de Eduardo Bolsonaro para presidi-la. O PL já avisou que não vai abrir mão da indicação de Eduardo, respaldada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. A expectativa é de que o anúncio seja feito ainda por Hugo Mota na próxima semana, porque outras comissões estão sendo definidas. A reunião de líderes terminou agora há pouco, Gustavo Uribe, com algumas indefinições. Mas a Comissão de Relações Exteriores já é certa para o PL, que posteriormente indicará o nome de Eduardo Bolsonaro para presidi-la. Se ferraram, hein, petezada? Vocês foram totalmente humilhados, especialmente o Lindenberg Farias e a Gleisi Hoffmann, que montaram uma verdadeira operação de guerra contra a indicação de Eduardo Bolsonaro para essa comissão. Vocês chegaram até mesmo ao ponto de se humilhar e dizer que vocês ofereceriam qualquer comissão federal em troca de ficar com essa, né? De tão desesperados que vocês ficaram. E aí, como vocês viram que não iam conseguir o que vocês queriam, aí vocês entraram com aquela ação ridícula na PGR para prender o passaporte do Eduardo Bolsonaro. Uma jogada ensaiada de vocês com a STF para constranger o Eduardo e para ser usada como uma moeda de troca, um instrumento de chantagem contra o Eduardo, contra o PL, contra a direita. Bem feito! Agora, você que está aí assistindo, ficou feliz também com essa notícia? Então curte o vídeo com força para mostrar a sua empolgação e bora aqui para o chilique supremo. Esse aqui que eu vou mostrar para você é o meu artigo semanal na Gazeta do Povo. Olha aí, ó. É o meu artigo semanal que eu publico todas as quintas-feiras com análises jurídicas e políticas exclusivas. E eu quero ler aqui com vocês alguns trechinhos do artigo, tá? Acompanhe comigo, ó. Os ministros passaram a utilizar a possibilidade de responsabilização criminal e a apreensão passaporte do deputado como instrumento de ameaça, de chantagem, de pressão, uma prática comum sempre que se trata da relação entre o STF e o Legislativo. Vazaram para os seus porta-vozes da imprensa, os ministros, que não aceitariam a indicação de Eduardo Bolsonaro para a Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados, classificando essa possibilidade como uma crise anunciada. Que vem a crise, já vivemos em crise já há anos. Os ministros temem que o Eduardo utilize o cargo para radicalizar discursos políticos, ampliar sua narrativa de perseguição ao Bolsonaro, que existe, mobilizar apoiadores e tensionar as relações no período pré-eleitoral, visando as eleições de 2026. Mas não parou por aí. Os ministros também deixaram claro que se Eduardo falar bobagem no exterior sobre o STF, o próprio tribunal o transformará em alvo e o linchará em praça pública. Ou seja, não admitem crítica alguma e se Eduardo insistir, logo ele poderá ser preso nas garras do Supremo. Olha só que absurdo.
Ministros do Supremo fazem chantagem pública contra um deputado eleito, membro do Poder Legislativo, que possui autonomia e prerrogativa para fiscalizar o próprio judiciário. O que Eduardo de fato está fazendo. É o que ele faz lá nos Estados Unidos. Basta ver os resultados mais recentes que a gente teve contra o Moraes, como a aprovação em uma comissão da Câmara de Representantes dos Estados Unidos daquele projeto que vai caçar o visto americano do Moraes e também a nota da Embaixada Americana detonando o STF. Tudo isso está ocorrendo em grande parte pela contribuição do Eduardo, que está lutando contra esses abusos lá no fronte americano, onde ele tem muitos contatos políticos fortes. Mas olha aqui o segredo que eu vou te contar agora, que está no meu artigo explicando o chilique dos ministros do Supremo. A reação exagerada de um inimigo é frequentemente a prova de que o ataque está funcionando. E o chilique do Supremo mostra bem o medo que eles estão tendo dessa articulação internacional nossa da direita e dela avançar ainda mais. Antes da gente seguir, para eu te mostrar qual que é o tamanho desse medo dos ministros, para você aumentar o seu sorriso de alegria aí no seu rosto, eu preciso falar antes para vocês da Gazeta do Povo, porque vocês não vão encontrar um artigo desse que eu mostrei para vocês em nenhum grande jornal da mídia. Quem assina a Gazeta do Povo já leu meu artigo desde a quinta-feira e já estava sabendo de tudo isso. E, aliás, esse artigo ficou um dia inteiro como o mais lido na Gazeta e no dia seguinte foi o mais comentado. Eu escrevo na Gazeta porque a Gazeta compartilha os mesmos princípios e valores cristãos e conservadores que eu e que você. E a gente precisa apoiar esse jornalismo corajoso que defende os nossos valores, liberdades, que não se submete à ideologia progressista dominante, que não transaciona com dinheiro, que não recebe R$1 de verba pública. É o único jornal que dá espaço para líderes cristãos publicarem artigos, como Franklin Ferreira, como Guilherme Carvalho. É onde estão políticos de direita que eu admiro, como Marcel Van Hatten e Nicolas Ferreira. Eu leio a Gazeta há anos, antes mesmo de eu me tornar colunista do jornal. E eu sei que ela apoia vozes que defendem a religião cristã, a liberdade, a família, a verdade. E nesta semana, a Semana do Consumidor, a Gazeta liberou uma oferta muito especial. Você pode assinar agora por apenas R$10 por mês até o final do ano. Isso dá só 30 centavos por dia para você acessar o melhor conteúdo jornalístico do Brasil. É um jornalismo que respeita a sua liberdade e o seu bolso. E para você aproveitar essa promoção, para quem acompanha o canal, acessa gazetadopovo.com.br/Deltan. Ou então você escaneia com a tela do seu celular esse QR Code aqui. Aproveita para você apoiar o jornal que não foge da verdade e que quer mais prosperidade para o Brasil. Vou repetir o caminho. gazetadopovo.com.br/Deltan. Se entrar no link, você vai dar nessa tela aqui, ó. E assim você vai estar apoiando o jornalismo melhor do Brasil, de direita, conservador, de valores cristãos, nesse link aí promocional para quem segue aqui o nosso canal, que aliás também recebe o patrocínio da Gazeta do Povo e permite que você veja vídeos como esse. Mas agora leia aqui comigo, vamos avançar. Leia aí comigo, vamos pegar aqui, vamos seguir aqui, ó. Acompanha aí, ó. No xadrez político, não faria sentido o Supremo demonstrar tanta preocupação com o Eduardo nos Estados Unidos se estivesse seguro de que não fez nada de errado, de que apenas protegeu a democracia e de que o governo americano, especialmente o Donald Trump, não pode fazer nada contra eles. A realidade, no entanto, é bem mais cruel. Os ministros sabem que cometeram atrocidades inimagináveis por anos, instauraram um regime de censura no Brasil, violaram a Constituição e as leis, transformando o país em uma tirania judicial. E sabem que a recompensa por tudo isso pode ser um decreto presidencial aplicando a lei Magnitsky contra eles, caçando vistos americanos, bloqueando bens e decretando a pena de morte financeira dos ministros. Eu vou deixar aqui na tela, no final e na descrição, um vídeo que eu publiquei aqui no canal explicando em detalhes o que é essa pena de morte financeira que os ministros do STF podem sofrer com a lei Magnitsky. Segue aqui comigo. Não é à toa, portanto, que os ministros sentem um medo real de futuras punições dos Estados Unidos e de órgãos internacionais como a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que em alguns meses divulgará um relatório sobre a situação da liberdade de expressão no Brasil. O nível da reação no Supremo mostra o quão certeira tem sido a estratégia de Eduardo e da direita na contenção de abusos do tribunal. Esse é um dos principais caminhos que a direita deve continuar a seguir. Eduardo já avisou que não vai parar e que não se submeterá às ameaças. A direita brasileira fará o mesmo. Se os abusadores de direitos humanos sentiram, é porque nós estamos no caminho certo. Há esperança. E aí, você concorda comigo que o chilique dos ministros do Supremo mostra que a estratégia internacional da direita está funcionando? Conta pra mim aí nos comentários e
um domingo abençoado para você, para sua família, cheio de informação de qualidade e cheio da graça de Deus sobre a vida sua e da sua casa. Girão, por gentileza, nós estamos aqui contabilizando na Câmara, né? Surgiu aí um mapa da anistia, a gente está tentando entender o que acontece, nitidamente algumas lideranças não se posicionaram, por conta disso alguns partidos ainda não se posicionaram, e nas minhas contas a gente pode chegar na casa de 318 votos pela anistia dentro da Câmara dos Deputados, o que é um número que aprova a PEC. Um número que aprova um projeto de emenda à Constituição, né? Um projeto de lei, carece de 257 votos, uma PEC 308, então a gente deve ultrapassar essa casa pelas minhas contas e é o nosso desejo. Entretanto, não para por ali, precisamos do Senado. Queria a tua expectativa sobre o que pode acontecer no Senado Federal com relação à anistia. Girão. Passa, Pitoli. Saindo da Câmara aprovado, pode ter certeza que no Senado vai ser aprovado com folga também, porque os senadores, a maioria deles, eu acho que todos eles, mas um não querem dobrar o braço, mas isso não é uma questão de ser de governo, de ser contra o governo, vamos parar com isso. A gente não pode brincar com a vida das pessoas para se perpetuar no poder, como muitos aqui querem. Então, a pressão já chegou nas ruas, nas famílias deles, né? No bom senso, pô. São histórias de vida, Pitoli. São histórias de vida, né? Que você já teve aí a oportunidade, quem nos assiste, nos ouve, também já teve a oportunidade de saber da história de muitos desses presos políticos que estão com a vida devastada. A anistia tem que ser imediata, já demoramos, foi demais. Então, nas reuniões de líderes, toda reunião de líder, né, a gente cobra ao presidente Rodrigo Pacheco. E não sou só eu que cobro, não. Tem outros senadores que estão cobrando na reunião de líderes, né? Então, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Não tem como segurar. E se a gente tiver a coragem, a ousadia no bem, como nós precisamos, de convocar essas manifestações todos os meses, tá certo? Eu acho que a tendência é isso acontecer antes do que a gente imagina. Eu estou muito feliz, porque ver ontem, até 1 hora antes do evento, uma chuva torrencial na capital cearense, e a gente ter um bom número de pessoas ali que foram, mesmo assim, né? E olha, teve divulgação de gente interessada em que não ocorresse o evento, por vários interesses, no YouTube, dizendo que o evento seria cancelado. O evento está cancelado e Verdade, tal. Isso rodou, cara. Cara, é constrangedor te falar isso, né? Mas é o nível de maldade das pessoas. Mas o bem prevalece sempre. E eu vou te falar uma coisa, viu, Pitoli? A gente estava preparado, eu, a Mayra, o pessoal lá da Marcha da Família, a deputada, foi uma deputada estadual que estava conosco, a doutora Silvana, né, o vereador Jorge Pinheiro, que também teve a coragem de ir. Foram poucos parlamentares, mas olha, nós sentimos a emoção, e mesmo se tivesse, sei lá, 50, 100 pessoas, 200, a gente tinha que estar lá, cara. Concordo. A gente tinha que estar lá, não tem como, né? Então, parabéns a você, porque está fazendo aí com o seu talento que Deus te deu de comunicar, sem dúvida hoje, sem dúvida, para mim, o melhor comunicador do Brasil. Obrigado. Que faz um trabalho sério na imprensa, né, fazendo reflexões, né, não é uma coisa... você tem lado, claro, você obviamente, não esconde e é transparente que você tem uma postura, uma visão de ser conservador, de ser contra o assassinato de crianças, de ser contra a liberação das drogas, contra a ideologia de gênero. Você tem isso na sua alma e é verdadeiro, mas você consegue levar com uma leveza, né, com a sua audiência, os acontecimentos, ponderando sempre, sem fazer pré-julgamento. E eu acho que é isso que a mídia brasileira está precisando, né? Está precisando de uma mídia independente. Então, parabéns à Rádio Ouro Verde, todos os que fazem a Rádio Ouro Verde, né? O trabalho de vocês repercute aqui dentro, tá? Muitas vezes
senadores comentam comigo, lá no Congresso de Deputados também, quando a gente tem reunião conjunta, do seu trabalho, né? E você está de parabéns, que Deus continue te guardando, te protegendo. Amém. Você é a voz muito importante de luz na imprensa brasileira no momento de sombra, no momento de cooptação quase que total do nosso jornalismo. Obrigado, Girão. Muito obrigado. Girão, eu queria tocar num assunto contigo, ouvi-lo, né, aqui ao vivo, sobre um assunto que eu peguei o teu vídeo, veiculei aqui na semana passada, salvo engano, só que ao vivo a gente não teve a oportunidade de conversar, né? Que é a questão do mês de fevereiro, que contou com 2 dias úteis trabalhados, né, pelos senadores que receberam o salário na sua totalidade. E aí você faz uma proposta a partir da tua decisão, da tua sensatez, da tua honestidade intelectual, da tua força por um Brasil melhor, e para isso a gente carece de bons exemplos, e você é um deles para mim, não tenha dúvidas disso. Eu queria que você falasse sobre o que vocês viveram em fevereiro no Senado e o que você propõe a partir de uma decisão que você tomou, Girão. Vitório, obrigado por tocar nesse assunto. Está tendo uma grande mobilização, tá certo? É claro que isso incomoda alguns colegas, embora eu tenha deixado muito claro de que não julgo os colegas, porque eles não têm culpa também do presidente do Senado não ter marcado sessão no mês de fevereiro, quando já não tinha mais recesso, quando o Senado nunca, pelo menos desde que eu cheguei aqui, há 6 anos, nunca tinha sido tão, como é que eu digo para você, tão esvaziado no mês normal de trabalho, né? Então nós tivemos uma sessão apenas de votação e outra sessão que foi para eleger o presidente do Senado, que foi a primeira do dia 1º de fevereiro e outra no meio de fevereiro. O resto, 0 de comissão aqui, 0 de plenário, e isso me incomodou bastante. Graças a Deus, eu tive a oportunidade também, tenho que ser honesto, eu tenho outras fontes de renda, né? Ao longo da minha vida, tive a oportunidade de trabalhar em empresas, de gerar, né, resultados, e tenho uma fonte de renda, porque o salário do Senado, para mim, eu vejo como missão essa tarefa, então é um plus a mais, né, que a gente procura sempre estar ajudando. E aí, só que foi demais nesse período. E eu resolvi fazer essa campanha, agradeço a você por ter veiculado o vídeo. A partir do seu programa, eu recebi milhares, vou repetir, milhares de sugestões de colaboração de entidades, porque eu coloquei à disposição os R$46 mil bruto, né, para ter o desconto, claro, mas para a gente distribuir, pra pelo menos fazer aí 1 ou 2 entidades para que a gente possa distribuir. E olha, o que está vencendo no percentual alto até agora, eu só vou te dar o feedback no dia 20, né? Porque eu combinei no próprio vídeo que dia 20 eu anunciaria, receberia todas as proposições, e até o final desse mês eu anuncio para onde vai o dinheiro, né? E olha só o sentimento do brasileiro com relação ao que está passando os presos políticos, né? Todo tipo de provação financeira, e a gente sabe de cerceamento de liberdade, mas os brasileiros estão votando em massa, estão votando para que a gente encaminhe esse valor para a ASFAV. A ASFAV principalmente porque ela é uma associação dos familiares e vítimas do dia 8 de janeiro, que tem uma proeminência muito grande, né? Que está sempre presente nas denúncias internacionais, nacionais, aqui na Rádio Auriverde. Então, as pessoas estão pedindo, estão sugerindo que a gente ajude, e eu acredito que, se não todo, pelo menos a maior parte, pelo que eu estou vendo até agora nessa campanha muito participativa, a gente vai fazer a destinação, e eu vou dar de primeira mão para você quando a gente estiver com o resultado aqui, Pitoli.